We're going to be here for a couple hours. Get comfortable. Bring the best libs that Utah has to offer. Let me give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Today, because of this heinous act, Charlie's voice has become bigger and grander than ever before, and it's not even close. May God bless his memory, may God watch over his family, and may God bless the United States of America. We're fighting a fight of truth versus lies, of freedom versus tyranny, and of light versus dark. And just 3 days ago, one of our bravest warriors lost his life fighting it. So today, we also fight for him. We fight for Charlie Kirk. We fight for our nations. We fight for our children. Pessoal, esse vídeo aqui é mais uma conversa, certo? Não é no estilo de documentário como eu costumo fazer e gosto de fazer, mas é mais uma conversa que nós vamos ter aqui sobre o que tem acontecido no mundo, certo? Principalmente na América. Esses movimentos de cristãos nacionalistas, esse movimento de direita cristã ascendendo na América, querendo impor princípios bíblicos no Estado, ou seja, uma aproximação muito grande entre igreja e Estado está acontecendo na América. Inclusive, o seu líder principal, que é o presidente Donald Trump, é de acordo, e muitos discursos desse homem já têm sido nessa base de separação entre a igreja e o Estado. The White House to celebrate the annual National Day of Prayer, and we're doing it up big. This is the first time they've done it this way, and you deserve it. We all deserve the White House. The White House is special. We're bringing back religion in our country, and we're bringing it back quickly and strongly. Because for America to be a great nation, we must always be one nation under God, a phrase that they would like to get rid of, the radical left. Os maiores inimigos da separação entre igreja e Estado se chama Vaticano, certo? Então, quem está por trás desses movimentos que está acontecendo, da morte do Charles Kirk, dessa ascendência da direita cristã, dos cristãos nacionalistas na América, quem está por trás desses movimentos? É isso que eu quero analisar com vocês aqui, certo? Eu queria começar apresentando o texto bíblico, certo? Pessoal, o texto bíblico, principalmente Apocalipse 13, é um texto chave para entendermos o que está acontecendo agora. Claro que eu poderia também aqui falar de Daniel capítulo 11, sobre o rei do norte, o rei do sul, sobre essas filosofias de esquerda, direita, enfim, mas isso demoraria muito tempo para isso. Eu posso fazer isso em outro vídeo, quem sabe. Mas Apocalipse 13, pessoal, é um capítulo chave na compreensão de como os Estados Unidos vai trabalhar nos últimos dias. É dito que no capítulo 12, verso 17, o dragão está irado contra o remanescente da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ok? Então o diabo, que é esse dragão, tem dois aliados nos últimos dias, a besta do mar e a besta da terra. Para mostrar para você o que eu acho, o que eu acredito, que a maioria dos protestantes da Idade Média acreditava é que essa besta do mar, que é o anticristo, é uma representação do papado, ok? Que perseguiu os santos, que matou, que substituiu a ideia da adoração somente a Deus, né?
E a segunda besta, a besta que sobe da terra, e essa interpretação é particular dos adventistas do sétimo dia, e para um melhor estudo sobre isso eu vou indicar um livro para você, que é este livro aqui, o Pelo Sangue do Cordeiro, o Último Império, o Último Império, a Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus, onde o autor aqui vai apresentar que essa interpretação dos Estados Unidos como a besta de Apocalipse 13, né, a besta da terra, é particular dos adventistas do sétimo dia, ok? Mas mesmo antes dos adventistas falarem, alguns pais fundadores da América acreditavam que os Estados Unidos já era a Nova Jerusalém. Mesmo Cristóvão Colombo já acreditava que naquele poder já era uma representação ali de algo divino. Então eu indico esse livro aqui para você entender a importância dos Estados Unidos em Apocalipse 13. O papel dos Estados Unidos como a segunda besta, que é a aparência de cordeiro, ela a maior nação protestante do mundo, mas um dia vai falar como o dragão, e ela falará como o dragão quando fazer uma homenagem à primeira besta. Eu recentemente num vídeo anterior falei que a marca distintiva do catolicismo romano é a guarda do domingo. Eles vangloriam, pessoal, em guardar o domingo, certo? E ter mudado o sábado para o domingo. E quando os protestantes guardam domingo, estão fazendo uma homenagem ao papado. Então essa imagem que a besta da terra, os Estados Unidos, fará a primeira besta, que é o papado romano, é a imposição do domingo de forma nacional. E isso poderia realmente acontecer? É isso que nós vamos ver daqui a pouco, certo? Aparece aqui boicotes econômicos, enfim, perseguições e tudo mais. Isso é a interpretação mais plausível com o texto bíblico, de que nos últimos dias um império poderoso, que eu acredito ser a nação americana, faria uma imagem, ou seja, uma homenagem ao papado, e essa imagem seria a marca da besta, certo? E na visão dos próprios católicos, tem um vídeo meu falando sobre isso, é o domingo. Agora, a profecia não mostra os caminhos que a nação americana vai tomar para fazer essa homenagem. É só mesmo um olhar atento às profecias bíblicas e ao palco mundial político, econômico, cultural, sociológico, que a gente começa a entender quais são os caminhos que os Estados Unidos vai trilhar para essa homenagem a Roma. E é esse vídeo que eu quero falar. Nesse vídeo eu quero falar aqui para vocês sobre isso, certo? Um outro livro que eu queria indicar, antes de falar aqui propriamente da questões políticas e religiosas na América, é esse livro aqui, ó, Apocalipse 13, de Marvin Moore. Esse livro aqui é da Casa Publicadora Brasileira, também fala sobre os Estados Unidos na profecia. É um livro excelente também, certo? Agora, dos capítulos 11 em diante, eu recomendo você ler dos capítulos 11 em diante, se você já entende bem essa situação dos Estados Unidos na profecia de forma bíblica. Aqui vai apresentar dos capítulos 11 em diante a ideia do surgimento desses movimentos de conservadores na América, ok? Pessoal, vamos lembrar aqui do princípio de como a América foi criada. Quando Martinho Lutero queimou a bula papal que o excomungava da igreja como herege, a reforma protestante se espalhou não apenas pela Europa, mas como em outras partes do mundo também. Então a Inquisição dominicana foi substituída pela Contra-Reforma dos jesuítas. A perseguição foi ferrenha, e o que aconteceu foi que no século XVII, muitos desses cristãos estavam sendo perseguidos na Europa, encontraram guarida em uma nova terra, um novo mundo, as Américas, certo? E eu não quero falar muito sobre isso, eu vou indicar esse livro que você lendo você vai entender muito melhor. Então assim, nas Américas, que foi colonizada principalmente ali por puritanos ingleses, eles encontraram um lugar, uma nação para se restabelecer com seus princípios bíblicos, princípios cristãos. Mas desde o primeiro contato com as legislações daquele país, já se dizia que haveria liberdade de expressão. Uma coisa que a reforma trouxe, certo? Que no antigo mundo, né, no velho mundo, na Europa, dominada pelo catolicismo, não havia liberdade de pensamento, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade nenhuma. Então, quando esses homens encontraram esse novo mundo, os puritanos ingleses, logo nos princípios da nação, dizia que haveria liberdade de expressão, liberdade religiosa, certo? Mas com os princípios bíblicos, princípios cristãos,
diferentemente do que o catolicismo era na Europa, ok? Eu não quero falar também do que da infiltração jesuíta no início, dos missionários jesuítas que foram para lá para destruir essa liberdade, implantar e fizeram tudo isso, certo? Depois eu posso indicar para você um documentário sobre o jesuitismo nos Estados Unidos. Mas enfim, foi assim que eles encontraram um lugar para ter liberdade, certo? E logo no início que houve essa liberdade de expressão, liberdade religiosa e civil, esses primeiros cristãos ainda eram influenciados pela ideia política e religiosa do que havia então na Europa. Mas sempre houve a liberdade de religião, entre a separação entre a igreja e o Estado. Isso, mesmo que seja aparentemente difícil se entender, havia essa liberdade, e até hoje há nos Estados Unidos. O que acontece hoje é que muitos desses cristãos conservadores estão trazendo à luz muitos pais fundadores para dizer que no início o cristianismo estava instaurado no Estado, certo? Por isso que eles querem fazer isso de novo, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Agora, o que acontece é que mesmo que a igreja fosse separada do Estado, que havia liberdade de expressão, liberdade religiosa, o que acontece é que essa nação era de fato, foi de fato criada com os princípios cristãos, conservadores. Mas pessoal, isso é interessante, e os principais inimigos da separação entre igreja e Estado são, eu já disse, é o Vaticano. E essa infiltração jesuíta na época, logo no início da nação, depois posso indicar para você, dificultou muito esses princípios conservadores continuarem no alto. E você tem então a secularização da América. Você tem aí a Guerra dos 30 anos, você tem a imigração em massa dos católicos vindo para a América para influenciar na política americana. Você tem então a secularização da música, drogas, apologia a drogas com os Beatles. Você tem uma secularização total, cultura woke, movimento de esquerda. Então um país que foi criado com os princípios bíblicos cristãos conservadores se secularizou totalmente, certo? E é por isso que hoje há esse movimento crescente dos cristãos nacionalistas querendo trazer de volta aqueles princípios, porque a nação se secularizou totalmente. E aí entra um homem chamado Paul Ehrlich, certo? Entra um homem chamado Paul Ehrlich. Na década de 1960, 1970, este homem era um devoto católico que estava envolvido dos pés à cabeça na política americana. E poucos sabem que ele foi o criador, em 1973, da Heritage Foundation, que é a instituição conservadora mais duradoura da América. Essa fundação, pessoal, Heritage Foundation, deu origem a muitas outras instituições conservadoras de direita. Entretanto, para entendermos esse movimento cristão conservador, eu indico um livro que é esse aqui, The Radical Mind, da Chelsea Bean, que é uma historiadora dos Estados Unidos, entre estudos, religião e política, essas coisas assim. E ela vai dizer que quando Paul Ehrlich criou em 1960, década de 60 e 70, a Heritage Foundation, ele queria criar isso, por quê? Porque muitos políticos conservadores ganhavam as eleições, mas não tinha nenhuma organização que desse apoio a esse político conservador. Então ele quis colocar essa instituição conservadora para guiar a política desses conservadores. Isso é bastante interessante. Era um homem católico devoto. Era chamada na época de Nova Direita, ou Nova Direita Católica, que deu origem mais tarde à Nova Direita Cristã, ou os cristãos nacionalistas. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Só que essa instituição criada por Paul Ehrlich, esse católico devoto, era principalmente envolvido em questões sociais, seculares. Nada com questões de colocar princípios ou a lei moral
na nação, no estado americano, na política americana, nada disso, certo? Entretanto, se eu não me engano, com a eleição aí do Reagan, com essa questão do aborto, essas coisas assim, de discurso pró-família, muitos evangélicos começaram a entrar na política por causa deste homem, dessa instituição. E aí muitas outras instituições conservadoras foram criadas na América. E aí nasceu a direita cristã, certo? A direita cristã que foi feita por protestantes. Eben vai mostrar essa coalizão que existe entre católicos e protestantes que deixaram de lado as diferenças, as doutrinas, e agora trabalham juntos em trazer de volta os princípios dessa nação que um dia estava sobre os princípios cristãos. E então, pessoal, eles escreveram, está por trás da Heritage Foundation e outras, o chamado Projeto 2025, certo? Que é um projeto que está aí no governo Trump. Mais de 117 organizações estão por trás do Projeto 2025, a Heritage Foundation é a principal delas. E o Trump foi de fato colocado lá pelos evangélicos, pela direita cristã, pela coalizão católica protestante dessas organizações conservadoras. E de onde é que você tira isso? Nesse artigo aqui da revista Adventista, falando sobre Em Deus Confiamos, apresenta algo bastante interessante que diz que nas eleições de 2020, certo? O Donald Trump teve 81% dos evangélicos votando nele. Não foi diferente agora, em 2024, certo? Que os evangélicos também protegeram Trump e votaram nele. O próprio Trump acredita ser o enviado por Deus, certo? E há muitos discursos sobre isso. Agora, quem esteve por trás de toda a candidatura do Trump, desses movimentos que realmente foi impulsionado por essa direita cristã, essa coalizão católica e protestante, enfim, foi esse homem aqui, né? Que é o Russell Vought. Pessoal, eu não vou ler, posso deixar aí depois pra vocês. Esse é um artigo muito interessante, muito interessante. Eles de fato querem colocar os princípios cristãos no Estado americano, juntar, tirar essa separação entre igreja e o Estado. Isso é muito interessante. Eu queria só ler aqui, ó. Nacionalistas cristãos dos Estados Unidos acreditam que o país foi fundado como uma nação cristã e que os valores cristãos devem ser priorizados em todo o governo e na vida pública. À medida que o país se tornou menos religioso e mais diverso, foi o que eu falei da secularização do país, Volt abraçou a ideia de que os cristãos estão sob ataque e falou sobre políticas que deveriam ser adotadas em resposta. Pessoal, esse artigo é muito interessante mesmo, e mostra o que eles querem. Ok? E o projeto 2025, pessoal, é um projeto criado por essas organizações conservadoras e que tem o domingo como um dia de descanso. Eu acredito que essa lei já está aprovada há muito tempo, desde lá de 1888, do senador Blair e tudo mais. Mas o projeto 2025 apresenta o domingo como um dia para o trabalhador, ok? Isso foi escrito também pelo Papa Leão XIII, pelo Papa Francisco na Laudato Si, que o domingo é um dia de descanso. É Roma, pessoal, é Roma que tem o maior interesse, é o Vaticano que tem o maior interesse em que o domingo seja um dia de descanso no mundo, certo? Mas para eles implantarem isso no mundo, ele precisa de um poder político, um aliado político que seja poderoso em todo o mundo, e os Estados Unidos é poderoso. Então, quando a América colocar o domingo, e o projeto 2025 tá aí, certo? O projeto 2025 tá aí como domingo. O Papa Francisco já colocou em 2015 a Laudato Si lá na Casa Branca. Ele já tem tudo isso, né? E o próprio Papa Leão já tinha falado nesse contexto de revolução, de questão trabalhista. O domingo tem que ser o dia de descanso. Então, parece que esse caminho que a besta da terra iria fazer, essa imagem, essa imposição do domingo, da marca da besta, seria por isso daqui, por essa coalizão protestante evangélica, essa direita cristã evangélica na política, em contraposição da secularização do país. Parece
que esse é o caminho. E quando Charles Kirk foi morto, aí é que esse movimento seguiu de forma mais afinca ainda, né? Alguns teóricos aí dizem que Charles Kirk tinha que morrer, né? Para que isso fosse disseminado mais ainda nos Estados Unidos. E você tem cristão nacionalista como o pastor Douglas Wilson, você tem o Lennox, sempre falando essa ideia de colocar os princípios cristãos aí dentro. I think that should be reflected in common sense laws that this general Christian consensus supports. So when you have blue laws, like stores have to be closed on Sunday, those sorts of laws. That's something that Anglicans, Congregationalists, Presbyterians, Baptists can all agree on. The Seventh-day Adventists wouldn't, but things are tough all over. Da nação americana, e você sabe que o domingo é o dia que eles querem, né? O mundo protestante todo guarda o domingo, que é uma homenagem ao papado. Isso é bastante interessante, bastante interessante. Pessoal, seguindo aqui, já falei aqui do projeto de 2025, quem criou esse movimento de direita, essa coalizão direita cristã e nova direita católica juntos, nessas organizações aqui que eu mostrei para vocês, para o projeto 2025 desse governo Trump e tudo mais, certo? Agora, tudo isso está tomando uma amplitude muito maior, não apenas na América. Olhe para o Brasil, para o nosso Brasil, né? Você já viu o documentário Apocalipse nos Trópicos? Esse documentário, ele é ao mesmo tempo uma crítica ao movimento evangélico brasileiro, né? Porque quem criou esse documentário aí foi uma cineasta esquerdista, apoiador do Lula. Eu não concordo com a maneira como ela fala da inocência do Lula, essas questões assim, falando que os evangélicos são massa de manobra na mão de pastores e que essa visão apocalíptica que é pregada no mundo é só para trazer medo. Eu não concordo com essa análise dela, mas eu concordo com a análise dela de mostrar que o Bolsonaro subiu ao poder pela direita cristã evangélica, pela bancada evangélica. Ele conseguiu muito apoio e colocou muita gente evangélica, inclusive o André, lá o ministro do STF, é um pastor evangélico, certo? E isso tornou uma proporção não apenas no Brasil, nos Estados Unidos, mas olha como a esquerda tem caído, né? Até nos países aqui da América do Sul, na Europa também. Então esse movimento tem tomado uma proporção muito grande, esse embate entre esquerda e direita, conservadorismo e liberalismo no mundo inteiro. E parece que o caminho para a nação americana fazer essa imposição do domingo, essa homenagem, essa imagem da besta ao papado, é justamente com isso. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro escrito por Ellen White, O Grande Conflito. Esse é um livro fantástico, eu já li 2 vezes, estou lendo a 3ª vez nessa versão. E ela diz aqui que quando no primeiro século, o paganismo, no 2º século, a igreja, no 1º, 2º, 3º século, o paganismo começou a entrar na igreja, muitos pagãos começaram a entrar dentro do cristianismo e não se convertiam. A igreja aos poucos foi perdendo aquele zelo, aquela ideia de ficar nos princípios de Cristo, nos princípios apostólicos. O que acontece é que a verdade foi sendo esquecida e a igreja quis ganhar o favor político. A mesma forma que hoje no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, a igreja evangélica quer ter o apoio do Estado político para impor suas leis. No passado, quando a igreja se perdeu ali no 1º, 2º, 3º século, a igreja se desviou da verdade e para querer o apoio político você tem Constantino no 4º século aí se convertendo, entre aspas, e para ele ter o apoio de todo o império, colocou o cristianismo como a religião nacional do império, e ele juntou o cristianismo com o paganismo, que ele era pagão, né? Esse homem nunca se converteu plenamente. E a igreja queria apoio político, certo? E ela vai dizer aqui, que é um livro de história, ela vai dizer que foi os bispos da igreja que fizeram um apelo a Constantino para impor o domingo dentro da igreja.
Então, embora o sábado foi sempre guardado ao longo dos séculos, e o domingo foi uma imposição que começou devagar na igreja, e depois a igreja católica é quem de fato colocou ela nos concílios como dia santo de adoração. Foi a igreja que pediu o domingo, que era um dia de adoração ao sol, o primeiro dia da semana dentro da igreja. E você tem também ela falando num capítulo que ela fala sobre a América, que fará uma imagem ao papado. Ela mostra que são os próprios protestantes que vão pedir para que o domingo seja imposto na América. Não vem do governo político, certo? Vem dos próprios do próprio movimento evangélico. Então, assim, muita gente fica atento. Como é que o domingo vai vir na América e tudo mais? Será que quem é o presidente que vai pedir? Não veja isso. Veja esses movimentos cristãos, nacionalistas crescendo. São eles que vão pedir apoio ao Estado. E como nos Estados Unidos a maioria é protestante, os políticos não querem perder esse apoio. No Brasil, 30% da população é evangélica. E se você juntar com os católicos, então, né? E aí os políticos não querem perder esse apoio. Certo? Então você tem aí essa ideia de por onde é que a profecia vai se cumprir. Agora eu quero falar, e para terminar esse vídeo, de algo bastante interessante, que é que está por trás de todas essas coisas. Eu vou abrir aqui um arquivo que eu tenho, deixa eu ver se é esse aqui, um arquivo, exatamente. Esse aqui é um arquivo de 1903, ó. Um arquivo aqui é um jornal Chicago de maio de 1903. É um jornal bem antigo, eu achei pesquisando aqui. Certo? Aqui é uma entrevista com um bispo católico e tudo mais, essas coisas assim de Chicago, ok? E aqui ele diz na entrevista, logo nessa parte aqui, ó. Ele diz que quando os Estados Unidos dominarem o mundo, então a Igreja Católica dominará o mundo novamente. Pessoal, o maior interessado, vou terminar aqui falando sobre isso. O maior interessado nessa separação entre igreja e Estado sempre foi o Vaticano, certo? E os seus agentes, os jesuítas, que são uma raça de espiões e assassinos, uma ordem católica iniciada por Inácio de Loyola. Depois eu posso falar mais sobre isso. São espiões, estão em todos os lados, estão sempre nos governos, certo? Estão sempre infiltrados em tudo que é canto por aí. E eles são os maiores propagadores de doutrinas católicas, estão por trás, creio eu, de todos esses movimentos aqui de políticos americanos. Principalmente pela Universidade de Georgetown, aonde sai ali a globalização do mundo, aonde eles ali, através dos seus professores, educam muitos dos presidentes americanos, diretores da CIA e tudo mais. E quem está por trás de tudo isso é o Vaticano, pessoal. Eles foi que secularizaram os Estados Unidos. Se você observar quem é que estava por trás do movimento hippie, do movimento LSD, drogas dos Beatles, foi os jesuítas, certo? Que estiveram por trás da secularização dos Estados Unidos, criaram o comunismo. Os jesuítas estiveram por trás de Karl Marx, da teologia da libertação, certo? Estiveram por trás da justiça social. Tudo isso são movimentos abraçados pela esquerda. Então tudo isso se tornou um arco, e a direita então é a flecha que vai contra todo esse movimento de secularização no mundo, criados pelos jesuítas, pelo Vaticano, ok? Então assim, eles criam o caos para depois trazer a ordem, e esse é o princípio, né, que eles usam ainda, né? Ordem através do caos. Então eles criam o caos no país, nos países que a maioria das guerras aqui na Europa foram causadas pelos jesuítas, ok? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra dos 30 anos, Guerra Fria, tiveram por trás desses movimentos todos aí, ok? E nos Estados Unidos estão por trás de tudo isso daí, né? Inclusive, alguns historiadores dizem que George Washington era um maçom, e os maçons foram criados pelos jesuítas, né? E há fontes e fontes sobre isso daí. Então assim, desde a origem da América eles já estão por trás disso daí. Tiveram também esse acordo com os bispos do México para trazer a imigração católica para a América,
ok? Tiveram por trás então aí do assassinato do Lincoln, daquele do presidente Kennedy também. Então o Vaticano sempre esteve por trás dessas guerras e também da Guerra Civil Americana, para trazer desestabilização no governo, para acabar com o protestantismo, para trazer confusão. E hoje eles criaram uma contraparte através desses movimentos aí, né? Incendiaram os evangélicos para trabalharem para eles. E trabalham de fato, porque adoram o domingo e tudo mais. E é interessante notar que esse bispo disse que quando os Estados Unidos dominarem o mundo, a Igreja Católica dominará o mundo, porque eles querem de fato transformar os Estados Unidos católico. Pessoal, esse é o meu ponto de vista sobre tudo isso. Eu acredito fortemente que Apocalipse 13 está tendo o seu cumprimento dos nossos dias através desses movimentos. Inclusive, no Brasil está acontecendo a mesma coisa, então vai ser muito mais fácil quando os Estados Unidos aderir por esse movimento cristão nacionalista crescer nos países do mundo todo, os Estados Unidos tomar a dianteira de impor o domingo, impor essas leis que não são bíblicas, ou seja, a igreja e o Estado se unirem, e a profecia apresenta isso. De fato, as outras nações, porque estão seguindo isso, também vão de fato adorar, fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fez. Então esse é a minha análise pessoal de agora, certo? É minha análise pessoal. E para findar, eu quero dizer que a gente não deve temer diante dessa situação que está acontecendo hoje, né? Porque imagine só, muitos guardadores do sábado, quando o domingo for colocado como um dia de culto nacional, vão ser perseguidos por sua fé, uns presos, outros mortos. Mas eu gosto de um texto, e vou terminar com esse texto aqui, de Apocalipse 17, verso 14, que diz que nessa coalizão dos últimos dias, nessa guerra do Armagedon entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, que envolve o povo de Deus, o texto bíblico diz que eles combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, embora os dias daqui para frente serão duros, difíceis, a profecia aponta que Cristo já é vencedor e que se nós estivermos com Jesus, também sairemos vencedores. Se você quiser saber mais sobre Apocalipse 13, sobre essa união entre igreja e Estado, eu indico você a adquirir o meu livro que está aqui embaixo, um PDF, certo? E estudar, ok? Eu agradeço por você, por sua atenção, por estar aqui. Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco desse panorama. Há muita coisa a se falar, mas senão esse vídeo ficaria muito longo. Eu agradeço a sua compreensão e estar aqui comigo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!